Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a parte dos blocos para vocês e como que a gente faz o processo de conversão de escala e ajuste na sua layer específica, beleza? Bom, primeira coisa que eu quero orientar vocês em relação à parte dos blocos. Os blocos nada mais são que os objetos, os móveis que nós colocamos dentro de uma edificação. Então, eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês, né? Já passei ele em sala de aula, no próprio laboratórios, né? Esse arquivo onde a gente tem inúmeros tipos de blocos. Mas toda vez que a gente for trabalhar com um bloco, nós precisamos realizar algumas conversões nele, né? A gente precisa verificar se ele está adequado ao nosso desenho, tá? Esse daqui, por exemplo, é uma biblioteca que eu tenho, tá? Essa biblioteca, percebam que ela é composta por vários tipos de blocos. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui juntando todos eles, separando em algumas categorias, né, em alguns modelos. Alguns são somente para desenho em planta, outros são para desenhos, né, de fachada, né, cortes, exemplos na vertical, né? Então, por exemplo, essas árvores aqui, a parte de paisagismo. Aqui a gente já tem alguns que são usados normalmente para uso de planta, né? Aqui tem algumas pessoas, até veículos, né? Que a gente coloca em projeto, não só em planta, mas também em vistas, né? Frontal, lateral. Bom, primeira coisa que é interessante a gente saber quando a gente for fazer um bloco. Todo elemento ele tem que estar numa layer, né? Então, assim, como aqui eu tenho uma infinidade de blocos, aqui a gente tem várias layers, né? Tem um monte de layer. Então, se eu simplesmente pegar esse bloco e colar lá no meu arquivo, eu vou carregar todas essas layers juntos, né? Então, a gente vai abrir, às vezes, um arquivo em branco e ele vai carregar um monte de layers prontas. Então, para a gente evitar esse tipo de situação, o que a gente vai fazer inicialmente, tá? Primeiro, a gente vai escolher um bloco e vai verificar a escala que ele se encontra, tá? Existem várias formas de a gente desenhar um projeto, né? Aquele projeto que nós estamos fazendo em sala, deixa eu só abrir aqui. Esse projeto aqui, que nós começamos ele fazer em sala, ele é um projeto que nós estamos desenhando em metros, né? Então, quando eu desenho essa parede, eu digito ponto 15. Aqui eu digito o comprimento da parede, que é 3 e pouquinho, né? Então, a gente está desenhando em metros, certo? Mas tem pessoas que têm o costume de desenhar em centímetros, né? Então, às vezes, ao invés de digitar ponto 15, que é essa parede, a pessoa digita 15, tá? Então, aqueles blocos, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que eu vou trazer ele para esse desenho aqui, tá? Para que ele realmente se adeque à minha condição de desenho, tá bom? Então, vamos voltar lá nos blocos. Então, primeira coisa, vamos pegar, por exemplo, eu sempre, eles estão, assim, basicamente nas mesmas categorias, né, de escala, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, essa pia, né? Aqui nós temos vários modelos de pia de cozinha, né? De uma cuba, de duas cubas, né? Mas o importante numa pia, eu quero esse modelo de esse modelo com esse tamanho de 1,80, né? Ela diz que tem 60 centímetros de largura, mas eu quero uma cuba só. Então a gente pode editar ela, né? Refazer ela, reorganizar para que ela fique uma cuba só. Então, ó, eu posso, por exemplo, apagar esse daqui e posso tentar mover e tentar centralizar no meu desenho. Então eu posso, ó, por exemplo, aproximar aqui e mais ou menos centralizar no meu desenho. Percebam que ele sinalizou quando eu aproximei aqui na parte superior e desci? Isso é possível apenas porque a gente tem os Object Snap ligados, tá? Que é o endpoint, midpoint, centro, intersecção, extenso e perpendicular. É obrigatório que toda vez que vocês abrirem o CAD, principalmente quando está usando os computadores da faculdade, configurar isso daqui, tá? Para que vocês não tenham problema na hora de fazer o desenho de vocês, tá bom? Então, assim, eu tenho uma pia aqui que ela é de 1,80 por 60, né? Ele de 60 centímetros. Bom, se eu usar esse desenho lá no meu projeto, né, que ele está desenhado em metros, essa pia não pode ter 60 centímetros, ela tem que ter 0,6 metros, certo? Então, como que eu vou tirar a prova real, né, de como que está esse tamanho antes de eu enviar para lá? Primeiramente, a gente vai vir aqui em Annotate. Em Annotate, toda vez que vocês quiserem a medida real do desenho, sempre utilizem a cota Standard, tá? Porque ela é uma cota padrão do CAD.
tá? Então, as outras cotas são que a gente cria, que a gente personaliza, mas a cota padrão, que vai medir real, a gente vai usar a standard. Então, eu venho em Dimension, clico num ponto, clico no outro e vou puxar. Quando eu ampliar aqui, percebam que ela está 60. Então, ela tem 60 de medida, tá? Então, ela não está adequada ao nosso desenho, né? No caso aqui, ela está adequada a um desenho com medida em centímetros, né? E nós desenhamos em metro. Então, ao invés de 60, ela teria que estar 0,6. Então, a gente vai ter que reduzir o tamanhozinho dela, tá? Então, a gente vai ter que criar uma escala nela de redução, tá? Primeiramente, o que é interessante a gente fazer? Percebam que quando eu passo o mouse, ó, as linhas estão individuais, né? Aqui a gente não tem um bloco, né, unificado. Percebam que quando eu passo o mouse, deixa eu pegar um outro exemplo. Quando eu passo o mouse nesse carro, percebam que ele tem todas as linhas unificadas, tá? Então, aqui ele tem todas as linhas unificadas, tá? No nosso caso aqui, ele não está com as linhas unificadas, tá? Então, nesse caso, a única diferença é o fato que ele não foi criado um bloco ainda disso daqui, tá bom? Então, assim, para a gente ter menos problema depois, não carregar um monte de layer, eu vou selecionar esse arquivo, e eu vou vir aqui e deixar ele na layer 0. Porque lembra que a layer 0 é a layer padrão do programa? Então, ó, percebam que eu deixei na layer 0. Vamos lembrar que a gente tem que mudar aqui para by layer. E ele ficou todo na layer 0. Eu vou copiar isso daqui. E a gente vai agora para o nosso arquivo. E a gente vai colar ele aqui. Olha o tamanho que ele veio, gente. Ó, olha o tamanho em relação ao desenho. Então, por quê? Porque aqui eu não tenho 0,6 metros, eu tenho 60 em relação ao meu desenho, tá? Então, a gente precisa fazer uma conversão disso daqui, certo? Então, a gente tem que reduzir uma quantidade de vezes o nosso objeto. Então, o nosso objeto ele tem que ter 0,6 de medida, mas aqui ele tem 0,60, tá? Então, deixa eu só montar um textinho aqui para a gente entender. Então, a gente tem o quê? 60 e eu preciso transformar ele para 0,6, certo? Então, o que a gente tem? A nossa vírgula, ela tem que sair daqui e ela tem que dar uma, duas casinhas para que ela fique aqui. Então, a gente vai dividir por quanto esse valor, né? Então, aqui, a gente não tem um processo de divisão, a gente faz um fator de escala. Então, por exemplo, esse 60 aqui, né? Deixa eu só mudar. Ele tem que se transformar, né? Ele tem que se transformar em 0,60, certo? Para que eu consiga fazer isso, eu vou pegar 60 e vou dividir ele por quanto? Eu tenho que dividir, ó, para a vírgula que está aqui, eu vou ter que dar uma, duas vezes. Então, a gente vai ter que dividir por 100. Só que no CAD, não existe esse processo de você dividir um número. O que a gente faz é multiplicar por um fator de conversão. Então, 60 dividido por 100, isso daqui é a mesma coisa que a gente pegar 60 e multiplicar por 0,001. Perdão, 0,1. Porque aí, esse valor aqui, ó, se eu pegar uma, duas, a gente está andando a casinha duas vezes. Então, a gente vai fazer por esse fator aqui. Porque quando eu faço essa multiplicação aqui por esse número decimal, é a mesma coisa que dividir por 100, reduzir 100 vezes, tá? Então, a gente vai fazer esse processo aqui no nosso projeto, tá bom? Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, eu vou selecionar ele primeiramente. Vamos lembrar que ele veio na layer 0, tá? Depois a gente coloca ele na layer devida, tá bom? A gente só colocou na layer 0 para trazer ele aqui para o nosso arquivo. Então, eu selecionei ele, eu vou digitar SC de scale, né, de escala, dou um Enter. Posso clicar num pontinho aqui, ó, pode clicar num ponto qualquer, ó, perceba que eu mexo o mouse, ele fica se alterando. E ele pede que a gente digite um fator de conversão. Então, eu vou digitar 0,01 e dou um Enter. E aí, a gente tem o nosso arquivo agora, ó, pequenininho. Vou só mover aqui perto.
Agora eu vou medir isso daqui, só para tirar a prova real, né? Para ver o tamanho que ele realmente ficou. Né? Ou a gente vem no Annotate com a cota standard, ou a gente digita dist, de distância, tá? Dá um Enter, a gente clica num ponto, clica no outro, e na parte inferior, ó, 0,6. Então, agora ele tem o tamanho real do nosso desenho, propriamente dito, tá? Bom, vamos voltar aqui em Home. Toda vez que a gente tiver um bloco, é interessante que ele tenha uma layer de bloco, tá? Então, eu vou vir aqui nas propriedades, tá? A gente já tem uma layer de bloco criada aqui, tá? É interessante que essa layer de bloco esteja numa layer bem fininha, então em torno de 0,15 milímetros, tá? E normalmente eu gosto de deixar numa cor cinza, tá bom? Então, eu vou, primeiramente, mudar a layer aqui em cima, tá? Ó, perceba que ficou bloco by layer. Eu vou selecionar esse objeto, tá? E vou mudar para layer de bloco, tá? Percebam que ela mudou para layer de bloco. Só que isso daqui ainda, ó, ele não é um bloco, ele não está unificado. Então, eu vou unificar todas essas linhas num elemento só, porque isso facilita até a gente movimentar, a gente apagar. Mas eu sempre tenho que tomar o cuidado que quando eu for fazer isso, aqui em cima, ele já tem que estar na layer correta. Então, perceba que eu selecionei, eu deixei na layer de bloco, quando eu aperto o ESC, continua a layer de bloco aqui em cima. Então, quando a gente for criar o bloco, aqui em cima tem que estar na layer correta. Então, eu vou digitar B, que o B é de block, para criar o bloco, dou um Enter. A gente pode dar um nome, né, de pia, de 180, de 1,80, né? Aí o nome, gente, é característico de vocês, tá? Por 0,6, tá? Vamos clicar aqui em selecionar o objeto. Vou selecionar, vou dar um Enter. E aí a gente vem aqui em Pick Point, tá? E eu só clico no ponto de inserção, clico e dou um OK. Ah, perdão, ele não deixa que a gente use... Deixa eu só ver... Que use vírgula, perdão. Então, eu coloquei uma vírgula aqui. Então, vamos colocar aqui, pia... 180 ponto vezes 0,60. Vou selecionar o objeto, dou um Enter, venho em Pick Point para pegar só um pontinho de inserção, tá? Pode ser qualquer, e dou um OK. Agora, ó, quando a gente passa o mouse, é um único bloco, tá? Porque isso aqui fica mais fácil, ó. Eu quero colocar a pia aqui. Então, primeiramente, eu tenho que rotacionar ela. Digito RO de Rotate, dou um Enter. Lembrando de estar com o ortogonal ligado, que a gente clica e rotaciona ela com facilidade. Vou mover ela, vou pegar um ponto de inserção aqui mais centralizado. Vou desligar o F8 só para facilitar encaixar ela aqui, ó. Tá, ó. Percebam que eu deixei ele grudadinho na parede, mas se a gente quiser mover um pouquinho, ó, depois de conectar ali, a gente afasta um pouquinho para não ficar grudado na parede. E aí tá inserido o nosso bloco. Vou fazer mais um exemplo com vocês para a gente reforçar isso daqui, tá bom? Vamos voltar lá no arquivo de blocos, tá? Vamos pegar, por exemplo, esse sofá. Pessoal, todos esses blocos aqui, eles estão com esse padrão de conversão de escala, tá? Então, assim, todos, se vocês usarem esse fator de conversão de 0,01, é suficiente, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar ela na layer 0, tá? Ah, professora, por que a gente não muda tudo para layer 0? Porque alguns não estão, tá? Então, assim, eu não consigo fazer isso em tudo, porque nem todos estão. E alguns não são interessantes. Por exemplo, essa parte das árvores aqui, a gente gosta de cor, né? Essa parte aqui é até interessante, né? Mas eu gosto de fazer manualmente, um por um. Então, eu vou selecionar ele aqui. Vamos lembrar primeiramente de colocar na layer 0, para a gente não carregar aquele monte de layer para o nosso arquivo, tá? Agora eu vou copiar isso daqui. Fazer um Ctrl C. Posso converter isso tudo ao mesmo tempo? Não pode, porque a gente tem algumas cotas aqui, ó. Então, tem alguns elementos aqui que eles não permitem isso, porque a gente tem cotas configuradas. Então, isso acaba bagunçando um pouquinho, tá? Então, não é interessante você fazer tudo ao mesmo tempo, e sim fazer conforme a necessidade, tá? Lembrando que se eu estivesse desenhando tudo em centímetros, eu não precisaria fazer essa conversão de escala, tá? Eu só estou fazendo isso porque meu arquivo é em metros, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o arquivo inicial. Vamos colar esse sofá, ó. Percebam que ele está todo, ó, linhas picadas, né? Vou selecionar ele, vamos deixar ele primeiro na layer dos blocos, certo? Vamos selecionar ele. Eu fiz isso depois, mas essa ordem não importa, né?
Selecionei, digitei o SC de scale, dou um Enter e vamos digitar 0.01, né? Ou 0.01. Dou um Enter, ó, já ficou o tamanhozinho ali. Vamos levar um pouquinho perto da identificação. Agora é importante que a gente crie um bloco com ele, ó. Em cima tá escrito as layers de bloco. Digita B de bloco. Vamos colocar aqui sofá, 3 lugares. Quando a gente faz esse processo de salvamento, vai criando-se uma biblioteca dentro do próprio card, tá? A gente pode vir aqui em selecionar o elemento, dar um Enter e vem em Pick Point, só para ter um pontinho de inserção. Vou pegar esse cantinho aqui, por exemplo, tá? Que é um canto aleatório. Dá um OK, ó, percebam que já foi criado. Vamos rotacionar ele. Ó, percebam que na hora de rotacionar é importante ligar o orto. E vou encaixar esse sofá aqui na sala. Na hora de mover, é interessante o orto estar desligado, tá? Para facilitar a gente encaixar aqui, ó. E encaixei. Opa, só encaixou um pouquinho aqui. Vamos só afastar um pouquinho. E tá colocada aqui a nossa sala, certo? Vou pegar mais um exemplo, porque a gente pode ter uma outra situação, tá? A gente pode ter uma situação que o nosso elemento ele tá em bloco já, tá? Então, por exemplo, aqui a cama. O caso dessa cama, percebam que agora ela está unificada. Então, o que é interessante a gente fazer antes de chegar lá no CAD? Eu vou dar 2 cliques nessa cama. Eu vou abrir, que a gente vai entrar no editor do nosso bloco, tá? E a gente pode vir aqui e alterar ele para layer 0. Por aqui mesmo, tá? Por aqui mesmo, a gente deixa, ó, não lembre sempre de colocar by layer, e aí a gente clica em close para fechar. E salva, e aí ele vai voltar. Percebam que ele voltou, mas ele não mudou, porque a gente precisa deixar ele aqui na layer 0, tá? Ó. A gente entrou dentro do bloco, fez a configuração, mas a gente precisa deixar ele na layer correta aqui, tá, pessoal? Quando a gente for fazer esse processo de edição, tá bom? Agora, ó, ele já tá na layer 0. Opa, deixa eu ver. Ó, tá na layer 0, ó, selecionei somente ele, ó. Posso copiar ele agora, tá? E aí a gente vai para o outro arquivo. Cheguei ele aqui, ó, com a layer 0, certo? Só que ele está em bloco, estão vendo? Ele está travado. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a escala primeiramente. Então, SC, Enter, clica num ponto qualquer, digita 0.01. Ele converteu para escala. Vamos colocar ele pertinho aqui do desenho, né? Até porque a cama ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Ó. Então, vamos colocar até aqui dentro já, tá? Só que percebam que ela está na linha branca, ela está na layer 0. Então, não é basicamente a gente fazer isso aqui, ó. Como ela está em bloco, não é só mudar, ó. Porque, ó, quando a gente seleciona ela aqui e deixa na layer, ela tá na layer 0, mas a gente não está vendo ela na cor cinza, ó. Percebam que aqui tá cinza e aqui não está. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Abrir o editor dela aqui, tá? Ah, por que eu fiz isso lá na parte anterior? Só pra gente não carregar aquele monte de layer também, tá? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Ou vocês poderiam ter explodido também lá para ter um pouco menos de trabalho. Eu vou selecionar todo o arquivo, ó. Perceba que aqui ele fica todo quebradinho. E a gente vai deixar ele na layer do bloco. Lembrando de deixar em by layer. A gente vai fechar, salvar. E agora ele tá unificadinho, ó, certinho. E a gente vai preencher toda essa casa com os bloquinhos, tá bom? A parte das portas, pessoal, essa porta aqui é um bloquinho, tá? Mas não precisa toda vez fazer isso. A gente pode fazer uma portinha simples. A porta simples, basicamente, é essa daqui. Onde a gente desenha esse retângulo, né? E faz o arco, tá? Então, para a gente finalizar essa etapa da aula, de blocos e portas, vamos lembrar sempre, para fazer a porta, a gente precisa ter uma layer de porta. Então, vou fazer porta, faça todas as portas. Já deixe na layer certa, tá, pessoal? Então, como que eu desenho uma porta? Eu vou vir aqui com a linha, tá? Eu vou desenhar inicialmente, sempre com o orto ligado. Primeiro a espessura dela. Então, a gente pode colocar ali em torno de 3, 4 centímetros. Então, 0,03. Acho que não pegou. Vou de novo L Enter. Clico no primeiro ponto. Então, 0,3.
3 não, tipo 0, 4. Vamos colocar com 4. Dá um Enter. Ó, fiz o pedacinho. Agora eu vou subir quanto? 0,8. Coloquei um 0 a mais. Vou virar para o lado. 0,04. E vou descer e vou fechar o retângulo. Então, eu fiz aqui de 0,04, a altura de 0,8. Então, a gente fez o retângulo, certo? Agora, a gente vai vir com o comando do arco, tá? Eu vou clicar aqui no cantinho aqui, ó. Vou ligar o comando do arco. Vou clicar nesse cantinho, vou subir na parte de cima e vou virar para o outro lado. Percebam quando a gente faz assim? Opa. Vamos começar de novo, porque ele não funcionou. Vou clicar num ponto, clicar no outro. Eita, deixa eu ligar de novo aqui. Clico no ponto, clico no outro. Ah, deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Acho que eu errei aqui. Nós temos várias opções de desenhar, tá? Acho que a primeira opção não estava ativada. Eu tenho que ativar a primeira opção, tá? Eu estou me matando aqui e não consigo fazer. Vou ligar a primeira opção. Então, eu vou clicar num ponto, clicar no outro. E, ó, ele já desenha a porta, tá? Só que tem um detalhe. Percebam que ela desenhou para esse lado. E eu cliquei bem nessa face aqui. Então, essa porta vai ficar maior, tá? Então, a gente vai clicar pro lado de cá. Então, eu vou pegar esse ponto aqui. Quando eu puxar para cá, ó. Então, ele começou a contar os 80 da abertura da porta exatamente nessa face aqui, tá? Ah, professora, mas ficou de ponta cabeça. Tem outro jeito de fazer? A gente pode pegar esse aqui, gente, e servir de base e fazer vários, entendeu? Então, a gente vai rotacionando ele, tá bom? Então, eu posso pegar o ponto de cima e o de cá e, ó, e fazer para o outro lado. Aqui eu fiz ao contrário. Eu peguei o ponto de cima e cliquei para baixo. Ele fez o contrário, tá? Aqui, quando eu cliquei de baixo para cima, ele fez essa abertura. De cima para baixo, ele fez essa abertura, tá? Então, a gente faz uma porta. Então, eu vou fazer, por exemplo, a porta de 70, né? Então, vou primeiro a largura. Então, 0,04, 0,7, 0,04 e vou fechar aqui, certo? E vamos fazer. Sempre lembrem, tá? Ó, essa primeira opção é a mais tranquila da gente utilizar. Então, ó, se eu clicar em cima e clicar embaixo, eu puxo para cá, fiz a porta de 70. Agora a gente vai salvar essa porta, né? Perceba que a gente vai usar essa porta aqui, ó, nesse local, né? Mas a gente pode espelhar ela, rotacionar. Então, assim, eu vou fazer, primeiramente, vou unificar todas essas linhas, porque aqui eu tenho, ó, 4 linhas do retângulo, mais essa daqui. Então, é interessante que a gente faça o quê? Unifique, ó. Então, ela tá na layer de porta, a gente vai digitar o B de bloco, e a gente vai digitar porta de 80 centímetros. Posso vir aqui no Pick Point para dar um ponto de inserção, eu já selecionar o objeto, né? Ó, vamos selecionar primeiro, e a gente vem no Pick Point. Então, eu vou clicar, esse vai ser o pontinho de inserção, porque quando a gente for encaixar a porta, esse vai ser o ponto de encaixe, tá? Essa porta aqui, eu posso criar uma cópia dela e a gente pode usar o comando mirror, que é o comando de espelhar, tá? E criar uma cópia dela, só que espelhada. Então, eu selecionei ela, vou digitar MI de mirror, vou clicar, ou posso ser aqui, eu vou clicar até um pouquinho mais para frente, e ele vai gerar uma cópia. Aí ele pede se eu quero apagar o objeto, a gente não quer, então eu digito não, e aí mantenho as duas. E aí nisso daqui a gente pode rotacionar, né? Posso criar uma cópia disso daqui e, por exemplo, rotacionar. Então, eu vou clicar nesse pontinho aqui e, ó, posso rotacionar para cá, posso rotacionar para cá. A partir de uma, a gente pode ter várias situações. Então, eu posso selecionar essa, vou mover ela, toda vez que for mover, ó, pego um ponto de inserção e aí eu quero encaixar ela bem aqui. Encaixei ela, tá? Ah, eu quero usar essa daqui no quarto, né? Ó, vou apagar essa. Então, vou selecionar ela, vou copiar, né? Ou mover. Vou copiar porque a gente pode usar mais de uma vez, né? Ó.
E aí a gente vai colocando todos os nossos elementos, tá, pessoal? Então, a ideia aqui era a gente ver toda a parte de blocos, relembrar, tá? Como criar as portas, lembrando sempre do cuidado de já classificar tudo certinho nas suas layers. Então, assim, todas as paredes, né, elas têm que estar na layer de parede. Ah, professora, você selecionou aqui e não tá aparecendo layer de parede. Então, assim, alguma deve estar na layer errada. Então, assim, sempre, pessoal, confiram. Então, eu vou selecionar tudo aqui, ó, que for parede, tá? Professora, como que eu faço isso de forma mais rápida do que selecionar uma por uma? Digita, como eu tenho outras coisas que estão em azul, vou digitar select similar. Ó, percebam que ele selecionou todas as paredes, né? E percebam também, pessoal, que em alguns pontos, ó, aqui a nossa janela, ó, tá toda em azulzinho, né? Aqui tá tudo em azulzinho, mas aqui, ó, a nossa janela não tá toda azulzinha. Dessa linha que a gente vai ter que dar uma cortadinha nela depois, tá? Mas aqui é um comando que vai ajudar bastante a gente já configurar tudo numa layer só. Então, eu vou vir aqui e colocar aqui na layer de alvenaria e by layer. Nunca esqueça disso, tá? Vamos lembrar que aqui ela tava grossinha, né? Porque essa linha aqui, ó, ela não foi cortada. Então, a gente pode vir com o TR do trim, 2 Enter rapidinho, e ó, eu vou clicar aqui e clicar aqui, ó. Vamos ver se ela vai aparecer em dó. Agora ficou sozinha. Por que que eu consegui cortar? Porque essa era uma linha inteira, tá? Então a gente conseguiu cortar ela ali, beleza? Então essa etapa da aula seria blocos, conversão de escala, como desenhar portas, relembrando a parte de configuração de layers, tá? Como a gente fazer esse arco, criar blocos. Então na próxima aula eu vou pegar um outro conceito e deixar salvo aí para vocês.